Olá, olá, meu nome é Arthur Trigueiros, eu sou procurador do Estado de São Paulo e eu sou professor da Rede LFG na matéria de Ética Profissional e também em Direito Penal. E eu tenho aqui uma grata missão de falar um pouquinho com você a respeito dos desafios da advocacia. Esse assunto, os desafios da advocacia, ele é muito importante até para instigar você, aluno de Direito, graduando ou já graduado em Direito, e saber que a futura profissão que você vai ingressar é uma profissão para os fortes. Certamente você é um forte e vai conseguir conquistar aí a sua tão sonhada aprovação no exame da OAB. Bom, o que eu quero falar um pouco a respeito dos desafios da advocacia, já que é aí a profissão que você está prestes a ingressar e a iniciar na sua vida. Antes de eu falar sobre os desafios da advocacia, eu quero trazer e iniciar aqui essa nossa conversa com uma definição de advogado. Você sabe o que é o advogado? Rui Barbosa definiu de forma magistral o advogado. E ele dizia o seguinte, que o primeiro advogado foi a primeira pessoa que, com a influência da razão e da palavra, defendeu os seus semelhantes contra as injustiças, a violência e a fraude. Veja que definição fantástica de Rui Barbosa sobre o advogado. Quem foi o primeiro advogado? O primeiro advogado foi aquele primeiro homem que se insurgiu contra as injustiças, contra a violência e contra a fraude, e com isso passou a defender os seus semelhantes. Então, é essa pessoa que vai defender você, cidadão, contra as injustiças, contra as arbitrariedades, contra a fraude, que você vai se tornar um futuro advogado, uma futura advogada. O advogado, a posição do advogado no nosso sistema constitucional, ela vem muito bem marcada no artigo 133 da nossa Carta Magna. Se você abrir lá o artigo 133 da Constituição Federal, ele nos diz que o advogado é figura indispensável à administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e suas manifestações nos limites ou nos termos da lei. Então, se você for pegar a posição constitucional do advogado, você vai reparar que ele está em pé de igualdade com outros dois grandes atores que contribuem para a correta administração da justiça, que são a magistratura e o Ministério Público. Magistrados, membros do Ministério Público e advogados são personagens, são figuras que contribuem decisivamente para a administração da justiça. Então nós estamos falando de uma profissão que tem sede constitucional. A posição do advogado frente à Constituição Federal de 88 é uma posição de destaque. Afinal, ele contribui de forma decisiva, sendo essencial à administração da justiça. Tá bem? Então, com essa informação a respeito da posição constitucional do advogado, é que nós podemos iniciar essa nossa exposição a respeito dos desafios da advocacia. E por que esse nome desse nosso encontro? Desafios da advocacia. Porque exercer a advocacia é, de fato, uma atividade para os fortes. É uma atividade desafiadora, é uma atividade que exige altivez e coragem do futuro profissional do direito. E com certeza você vai ter essa força, vai ter essa coragem para administrar uma profissão que é extremamente digna, uma profissão essencial para a defesa dos direitos dos cidadãos. Tá bem? Então é com essa tônica, com essa ótica, que nós vamos iniciar aqui a nossa exposição a respeito dos desafios da advocacia. E eu não tenho como fugir, para falar dos desafios da advocacia, de um tema importantíssimo para os estudantes de direito e especialmente para os advogados, para a classe da advocacia, que é o tema das prerrogativas, dos direitos dos advogados. Não se consegue exercer de forma forte, de forma ausente de subserviência, uma advocacia sem o estudo das prerrogativas profissionais. E aqui eu costumo fazer uma analogia. As prerrogativas dos advogados, com destaque lá para o artigo 7º do Estatuto da OAB, ela é algo análogo no direito constitucional
com os direitos e garantias fundamentais do cidadão. Então eu faço esse paralelo. As prerrogativas dos advogados estão para a advocacia, para a ética profissional, como os direitos e garantias fundamentais estão lá no artigo 5º da Constituição Federal para o direito constitucional. O estudo das prerrogativas, o estudo do artigo 7º do Estatuto da OAB é algo fundamental. É impensável você iniciar uma profissão, iniciar o exercício da advocacia sem conhecer os seus direitos, as suas prerrogativas. E é exatamente esse link entre prerrogativas profissionais e a advocacia que nós vamos traçar ao longo aqui dessa nossa exposição. A advocacia, como eu disse aqui a você, ela de fato é desafiadora. Exercer a advocacia, ser advogado, ser advogada, exige de fato coragem do profissional do direito para enfrentar as dificuldades que essa carreira impõe. Mas as dificuldades acabam sendo atenuadas, diminuídas, se o profissional do direito consegue e sabe exercer validamente as suas prerrogativas. E para isso, então, eu vou comentar com você algumas das principais prerrogativas dos advogados e demonstrar que esses desafios do dia a dia da advocacia podem ser superados com a materialização e o exercício das prerrogativas profissionais, tá bem? Então vamos à tela aqui, só para ficar um pouco mais fácil, eu vou anotar aqui alguns aspectos sobre as prerrogativas dos advogados. E, claro, também das advogadas. Esse assunto, prerrogativas dos advogados e das advogadas, você bem sabe, consta nos artigos 6º e 7º do Estatuto da OAB. Um ponto de partida para nós falarmos dos desafios da advocacia e linkar esse tema com as prerrogativas profissionais é a regra do artigo 6º do Estatuto da OAB. O artigo 6º do Estatuto da OAB consagra a inexistência de hierarquia ou de subordinação entre advogados, magistrados e membros do MP. O legislador, no Estatuto da OAB, nos traz, logo no início do capítulo das prerrogativas profissionais, a inexistência de hierarquia ou de subordinação entre advogados, magistrados e membros do MP. Então, um primeiro desafio da advocacia, um primeiro grande desafio da advocacia, voltando aqui comigo, é o advogado, é a advogada se conscientizar de que, na análise do tripé da administração da justiça, magistratura, Ministério Público e advocacia, os advogados não estão abaixo dos magistrados e dos membros do MP. Os advogados estão em pé de igualdade. Não há hierarquia nem subordinação entre advogados, magistrados e membros do MP. Diz o Estatuto, devendo todos tratar-se com respeito e consideração recíprocos. O advogado tem que se colocar na sua posição, e a sua posição é uma posição de igualdade, se comparado aos magistrados e aos membros do MP. Eis aí um primeiro desafio da advocacia. O advogado se conscientizar que ele tem uma posição constitucional tão relevante quanto a da magistratura e a do Ministério Público. Exercer a advocacia traz, então, a necessária superação de um primeiro desafio, de um primeiro obstáculo, que é o advogado se impor, obviamente sem truculência, mas jamais sendo subserviente aos demais atores do direito, especialmente, com destaque, magistratura e Ministério Público. O advogado não é menos do que um magistrado.
o advogado não é menos do que um membro do Ministério Público. Portanto, quando você for entrar em uma audiência, você não é menor, você não está abaixo do magistrado, você não está abaixo do Ministério Público. Isso já te garante uma postura diferenciada como esse profissional do direito. Tá bem? Partindo então dessa inexistência de hierarquia ou de subordinação entre a advocacia, magistratura e Ministério Público, é que se inicia o rol dos direitos e das garantias previstas para a classe dos advogados. Esse rol, embora de forma não taxativa, consta no artigo 7º do Estatuto da OAB e também artigo 7º-A do Estatuto da OAB, que foi inserido à Lei 8.906 de 94, por força de uma lei federal no ano de 2016, artigo 7º-A, que consagra os direitos das advogadas que se encontrem em condições peculiares. Tá ok? Então, ao longo aqui da nossa exposição, eu vou falando para você a respeito das principais prerrogativas dos advogados e também das advogadas. Certo? Uma primeira prerrogativa, vamos à tela, que eu quero comentar aqui com você, é a da inviolabilidade do advogado. É o artigo 7º, inciso 2º e parágrafos 6º e 7º do Estatuto da OAB. Inviolabilidade do advogado. Artigo 7º, inciso 2º e parágrafos 6º e 7º. Voltando aqui comigo. Em época de mega operações investigativas e de repressão criminal, como Lava Jato e outras, nós infelizmente vivenciamos uma série de abusos perpetrados contra a classe dos advogados. Por exemplo, quem não se lembra, na época das investigações, aí, ou diversas fases da Operação Lava Jato, em que nós vimos gravações diretamente em terminais telefônicos de escritórios de advocacia, conversas entre o ex-presidente Lula, por exemplo, e aqui sem entrar no mérito de processos criminais, mas apenas do ponto de vista da análise da ética profissional, conversas entre o ex-presidente Lula e seus advogados. Eles conversavam a respeito de assuntos da defesa do então ex-presidente. Veja você, toda e qualquer violação às prerrogativas profissionais é um ataque não ao advogado somente, mas é um ataque à população, é um ataque à cidadania. Cercear direitos dos advogados é afundar não a classe dos advogados, mas afundar você que eventualmente se veja diante de uma investigação. E o Estatuto da OAB, para tentar superar esse desafio da advocacia, prevê lá no seu artigo 7º, inciso 2º, a regra da inviolabilidade do escritório ou do local de trabalho do advogado, bem como dos seus instrumentos de trabalho e de suas comunicações escritas, eletrônicas, telefônicas e telemáticas, quando relativas ao exercício profissional. Significa dizer que para o advogado conseguir exercer a sua profissão, ele tem que ter a garantia da inviolabilidade do seu espaço de trabalho. Para que não haja, então, afronta ao exercício profissional, a legislação, o Estatuto da OAB, nos assegura a inviolabilidade do nosso espaço, do nosso local de trabalho e também dos nossos instrumentos de trabalho e de nossas comunicações. Essa inviolabilidade só pode ceder frente a buscas e apreensões. E o detalhe é que a busca e apreensão num escritório de advocacia exige a satisfação de requisitos rígidos, sob pena de afronta à nossa legislação. Haveria nulidade de uma busca e apreensão, por exemplo, se ela fosse decretada contra um advogado ou num escritório de advocacia para, por exemplo, a busca de documentos ou de provas contra clientes do advogado. Porque o Estatuto da OAB assegura que o advogado poderá ter seu escritório alvo de busca e apreensão
quando ele, advogado, supostamente houver praticado um crime. Para que se assegure, então, um exercício livre e tranquilo da advocacia, inclusive no tocante à sua clientela, o Estatuto da OAB assegura a inviolabilidade do escritório. O meu escritório de advocacia só pode ser alvo de uma busca e apreensão se eu, advogado, contra mim, existirem indícios de autoria e materialidade da prática de crime. E não simplesmente porque eu, advogado, exerço a advocacia na área criminal, por exemplo. Não fosse assim, escritórios de advocacia criminal sofreriam violações diuturnamente aí por parte de agentes de segurança, policiais, membros do Poder Judiciário, membros do Ministério Público, e isso não pode ser admitido, tá bem? A busca e a apreensão no escritório de advocacia passa pela satisfação de requisitos rígidos, e o primeiro deles, indícios de autoria e materialidade da prática de crime por parte do advogado, e não por parte de sua clientela. Um segundo ponto é que somente uma decisão judicial fundamentada, motivada, determinada por uma autoridade judiciária competente, é que poderá decretar a busca e apreensão em escritório de advocacia. Não se admite decisão judicial sem fundamentação para a decretação da quebra da inviolabilidade do escritório. Quando o juiz autorizar a busca e apreensão no escritório, o mandado de busca e apreensão deve satisfazer duas características, ou deve ter duas características. O mandado deve ser específico e pormenorizado, exatamente para que se assegure que o escritório de advocacia não vá ser revirado de cima para baixo, é que o mandado de busca e apreensão terá que ser específico e pormenorizado. E para assegurar a lisura desse procedimento, diz o Estatuto, assegura-se a necessidade de presença de um representante da OAB durante a busca e apreensão. Então, haverá nulidade da busca e apreensão e, por exemplo, de meios de prova eventualmente contra o advogado, se durante a busca e apreensão não houver a presença de um representante da OAB acompanhando toda a diligência. Tudo bem? Não preenchidos esses requisitos, a busca e apreensão em escritório de advocacia se afigurará ilegal. E o mesmo vale para as comunicações entre advogados e clientes. Como eu disse, exercer a advocacia é uma atividade desafiadora. O advogado tem que superar obstáculos e dificuldades diariamente, especialmente na área criminal, em que muitas vezes há uma confusão absurda, esdrúxula, do advogado com o seu cliente, que supostamente pode de fato ser um criminoso. O advogado é o meio pelo qual aquela pessoa vai exercer constitucionalmente o contraditório e a ampla defesa. O advogado não se confunde com a pessoa do seu cliente. E esse é um obstáculo, essa é uma dificuldade que diariamente tem que ser superada pela advocacia. Tá bem? Então essa primeira prerrogativa da inviolabilidade do escritório bem retrata que a nossa legislação de ética, o nosso Estatuto da OAB, traz garantias, traz instrumentos para que o advogado não se veja violado no seu espaço de trabalho, no seu local de trabalho. Tá bem? Uma outra prerrogativa, voltando aqui na tela, que eu acho interessante, é a da comunicação entre advogado e cliente preso. Vem lá no artigo 7º, inciso 3º do Estatuto da OAB. Artigo 7º, inciso 3º do Estatuto da OAB. Voltando aqui comigo, muitas vezes nós encontramos várias dificuldades que os advogados têm para que eles consigam se entrevistar com clientes presos. Ok? Muitas dificuldades acabam sendo criadas pela estrutura, pela máquina administrativa, para que o advogado consiga ter acesso ao seu cliente preso. E o acesso de um advogado a um cliente preso é uma garantia constitucional da pessoa presa. Toda pessoa presa tem direito a ter acesso a um advogado. E em contrapartida, se eu preso tenho o direito de ter acesso ao advogado, do outro lado, eu, advogado, tenho a prerrogativa de me comunicar com o meu cliente preso.
O Estatuto da OAB assegura que é direito do advogado comunicar-se pessoal e reservadamente com seu cliente que se ache preso, detido ou recolhido em qualquer tipo de estabelecimento, civil ou militar, mesmo sem procuração, e ainda que seja considerado o preso incomunicável. Eu, advogado, para me entrevistar, para ter acesso ao meu cliente preso, eu poderei fazê-lo mesmo sem procuração. Então, por exemplo, diretores de estabelecimentos prisionais que criarem embaraços para que o advogado tenha acesso ao cliente preso estão violando frontalmente o Estatuto da OAB. E, portanto, os advogados poderão impetrar mandado de segurança para que eles consigam exercer validamente essa prerrogativa, que é o direito de acesso a clientes presos. O Estatuto assegura que o advogado tem acesso ao cliente preso de forma pessoal e reservada. Então, quando um advogado vai conversar com seu cliente preso, essa conversa não pode ser monitorada, não pode ser filmada, não pode ser presenciada por agentes estatais, porque o acesso do advogado ao cliente preso constitui um primeiro momento, um primeiro passo para o futuro exercício do direito ao contraditório e ampla defesa. O advogado, ao ter contato com o cliente preso, ele vai começar a montar as suas estratégias de defesa e, portanto, isso não pode ser violado por autoridades públicas, certo? O mesmo vale. Presos de alta periculosidade não poderão ter acesso aí a advogado, porque podem ser considerados incomunicáveis. De jeito algum, de forma alguma. O Estatuto assegura ao advogado o acesso ao cliente preso, mesmo sem procuração, e ainda que ele seja considerado incomunicável. A eventual incomunicabilidade do preso, que até é questionável lá no processo penal, jamais poderia ser um obstáculo para o advogado. Advogado tem acesso a cliente preso, mesmo sem procuração e ainda que considerado incomunicável. Eis então mais um desafio da advocacia, especialmente da advocacia criminal, é esse acesso, esse contato entre o advogado e o seu cliente preso. Qualquer barreira, qualquer obstáculo criado para o exercício dessa prerrogativa, o advogado tem que ter coragem de agir, e a coragem de agir é tomar as medidas administrativas e até mesmo judiciais cabíveis para a superação dessa dificuldade. Mandado de segurança, por exemplo. Certo? Mais uma prerrogativa aqui para o advogado conseguir vencer os desafios da sua profissão diz respeito à prisão em flagrante do advogado por motivo ligado à profissão. Prisão em flagrante do advogado por motivo ligado à profissão. É a prerrogativa lá do artigo 7º, inciso 4º e parágrafo 3º do Estatuto da OAB. Prisão em flagrante do advogado por motivo ligado à profissão. Mais uma dificuldade da advocacia é que muitas vezes, voltando aqui comigo, o exercício da sua atividade pode ficar numa zona cinzenta, numa área limítrofe entre a legalidade e a ilegalidade. Um advogado, no exercício da sua profissão, para que ele não tenha receio de exercer essa sua atividade, que é uma atividade combativa, assegura-se a ele a impossibilidade de ser preso em flagrante por motivo ligado à profissão, salvo se o crime que ele eventualmente pratique seja um crime inafiançável. Assegura-se ao advogado que estiver no exercício profissional a não possibilidade ou a impossibilidade de ser preso em flagrante delito, salvo se tratar de um crime grave, um crime inafiançável. Então veja você a segurança que o advogado tem para o exercício da sua profissão. Ele sabe que durante o exercício profissional, por motivo ligado à profissão, ele não poderá ser preso em flagrante delito, salvo se o crime que ele estiver praticando ali seja inafiançável. Então, por exemplo, um advogado que no exercício da sua profissão acabe se desentendendo com um delegado de polícia, acabe se desentendendo com um policial militar, com um juiz de direito, e
eventualmente desacate essa autoridade, assegura-se a esse advogado, por motivo ligado à profissão, que ele não seja preso em flagrante delito, porque isso poderia causar um temor ao advogado e isso poderia gerar uma certa relação de inferioridade entre a advocacia e os demais personagens ou atores do direito. Então, para que se assegure essa inexistência de hierarquia nem de subordinação, e acrescento eu, de subserviência, é que o Estatuto prevê, lá no artigo 7º, inciso 4º, que não se imporá a prisão em flagrante por motivo ligado à profissão contra um advogado, salvo se o crime for inafiançável. Agora, em sendo inafiançável o crime praticado por um advogado, por motivo ligado à profissão, impõe-se a sua prisão em flagrante sim, porém, diz o Estatuto, garantida a presença de um representante da OAB durante a lavratura do auto de prisão em flagrante. Então, a validade de um auto de prisão em flagrante por um crime inafiançável praticado por um advogado por motivo ligado à profissão exige necessariamente lá no distrito policial a presença de um representante da OAB. Veja então a garantia, o instrumento que a nossa legislação põe à disposição do advogado para assegurar a lisura da sua prisão em flagrante. Tá ok? Mais uma prerrogativa aí que eu reputo importante e relevante e como um instrumento para superar esses desafios da advocacia. Uma outra prerrogativa, voltando na tela, que eu acho importante nós comentarmos aqui, e essa prerrogativa ela é relevante especialmente para os advogados em início de carreira, é a do acesso do advogado a determinados lugares. Artigo 7º, inciso 6º do Estatuto da OAB. Artigo 7º, inciso 6º do Estatuto da OAB. Veja só, voltando aqui comigo. O advogado, para que ele consiga exercer com liberdade a sua profissão, ele tem que ter assegurada a sua livre entrada em lugares em que ele precisa estar para conseguir exercer a advocacia. Por isso, o artigo 7º, inciso 6º do Estatuto da OAB assegura ao advogado o livre ingresso em quaisquer lugares que ele precise entrar para conseguir exercer a profissão. Por exemplo, diz o Estatuto que é prerrogativa do advogado ingressar livremente nas salas e sessões dos tribunais, mesmo além dos cancelos que separam aquela parte reservada aos magistrados. É direito dos advogados ingressarem livremente em todos os fóruns, secretarias, ofícios judiciais, órgãos públicos em geral, independentemente de qualquer autorização. É direito do advogado ingressar livremente, portanto, em quaisquer espaços em que ele precise estar para conseguir exercer a sua profissão. É direito dos advogados o ingresso livre em delegacias de polícia, mesmo que ausentes os seus titulares. Então, qualquer tentativa de se obstaculizar o acesso de um advogado a um cliente preso numa delegacia de polícia, ao argumento de que o delegado de polícia não se encontra ali naquele momento, é ilegal, porque é prerrogativa do advogado ingressar livremente nas delegacias de polícia, mesmo que ausentes os seus titulares. É direito do advogado não somente ingressar nesses lugares, como também o de ser atendido, bastando que exista um funcionário no local. Então não me venha com aquele argumento, olha, nós não vamos atender o senhor, o expediente já se encerrou. Não, o Estatuto assegura que se o advogado ingressa livremente em uma repartição, ele terá o direito de ser atendido independentemente de qualquer condição especial. Tudo bem? Tá certo? Então esse acesso do advogado a todos esses lugares em que ele pode e deve ingressar livremente constituem mais um mecanismo, mais uma forma de proteger a liberdade de exercício profissional. Então, por exemplo, eventuais atos do Poder Judiciário, portarias limitando horário de atendimento
de advogado em fórum, só atendemos os advogados a partir das 17 horas. Isso viola o Estatuto da OAB, porque o Estatuto da OAB assegura não somente o ingresso livre do advogado, por exemplo, às secretarias de justiça, aos fóruns, como também assegura o direito de ser atendido por quem ali se encontre. Qualquer ato administrativo que limite horários de ingresso de advogado a quaisquer lugares são atos violadores do Estatuto da OAB. Tá bem? Mais uma dificuldade que a advocacia consegue superar, conseguindo, então, exercer validamente as suas prerrogativas. Dentre elas, artigo 7º, inciso 6º, exigindo, então, o atendimento e exigindo a possibilidade de entrada livre nesses lugares. Certo? Uma outra prerrogativa que eu acho relevante nós estudarmos, veja aí na tela comigo, além desse acesso a determinados lugares, é a permanência do advogado nos lugares em que ele ingressar. É o artigo 7º, inciso 7º do Estatuto da OAB. Permanência do advogado nos lugares em que ele tiver a prerrogativa de ingressar livremente. Ok? Então, voltando aqui comigo, olha só, o Estatuto da OAB chega, entre aspas, ao cúmulo de ter que prever que em todos os lugares em que o advogado ingressar livremente, ele terá o direito de neles permanecer sentado ou em pé. Veja, é prerrogativa do advogado em quaisquer lugares em que ele puder ingressar livremente, neles permanecer sentado ou em pé. Até mesmo a postura corporal do advogado é regulada pelo Estatuto da OAB, porque isso demonstra que abusos são praticados nesse sentido. Por exemplo, exigir que um advogado se levante numa sala de audiência quando o magistrado ingressar e sair do seu gabinete para a sala de audiência violaria o Estatuto da OAB. Um aviso, por exemplo, que eventualmente constasse na mesa da audiência: senhores advogados, quando o magistrado presidente da audiência a esta sala comparecer, favor levantar-se. Isso violaria o Estatuto da OAB, porque isso seria uma forma de demonstrar uma subserviência, uma relação de hierarquia ou de subordinação entre advogados e magistrados. E isso não pode ser admitido. Se um juiz, numa sala de audiência, dependendo do número de partes que estejam ali presentes, falar para os advogados: olha, senhores advogados, por favor, permaneçam em pé para que as partes possam se sentar, isso violaria o Estatuto da OAB, porque não pode um juiz determinar a um advogado que fique em pé ou que fique sentado durante uma audiência. Isso é uma prerrogativa minha. Eu não me submeto à determinação judicial, porque ao advogado é facultada a possibilidade de permanecer sentado ou em pé em quaisquer lugares em que ele puder ingressar livremente. E se um advogado precisar se retirar de uma audiência, por exemplo, ele poderá fazê-lo independentemente de licença. Então eu brinco e digo que advogado não é igual quando a gente era criancinha, que tinha que falar: professora, posso ir no banheiro? E enquanto a professora, a tia da sala, não autorizasse, a gente ficava ali com aquela carinha, né? Vontade de ir no banheiro, esperando a autorização. O advogado não. Se um advogado, durante uma audiência, precisar se retirar, por exemplo, para atender um telefonema, é um direito dele fazê-lo, independentemente de autorização ou de licença da autoridade judiciária. Tá ok? Voltando na tela, mais uma prerrogativa aqui que eu acho bacana nós frisarmos é o acesso do advogado aos magistrados. E aqui muitos advogados em início de carreira têm um baita receio. Poxa, preciso conversar com o juiz, preciso despachar essa petição. Será que eu tenho o direito de ser atendido pelo magistrado? Será que é um favor do juiz me atender? E voltando aqui comigo, o artigo 7º, inciso 8º do Estatuto da OAB assegura ao advogado o direito de dirigir-se diretamente aos magistrados nas salas e mesmo nos gabinetes de trabalho, independentemente de prévio horário marcado ou qualquer outra condição, respeitado apenas a ordem de chegada.
Eu, como advogado, tenho o direito de me dirigir diretamente ao magistrado. Então, o primeiro ponto, um novo desafio que muitos advogados, especialmente em início de carreira, acabam enfrentando. Eles estão com uma petição aqui, vão despachar uma tutela de urgência com um magistrado. Chega na sala de audiência, quem se encontra ali? O assessor do juiz ou o escrevente de sala. E ele então questiona, o advogado questiona, olha, eu precisava despachar essa petição. O escrevente ou o assessor fala, dá aqui a petição que eu vou dar uma analisada. Veja, não é o assessor que tem que dar uma analisada, quem tem que dar uma analisada é o juiz, porque o juiz é que presta a tutela jurisdicional. Então, eu como advogado tenho o direito de me dirigir diretamente ao magistrado e não o direito de me dirigir indiretamente ao magistrado por meio de uma terceira pessoa. Então, não é nenhum favor que um juiz faz atender a um advogado. Trata-se de um dever do magistrado atender o advogado, não é um favor, e mais do que isso, trata-se de uma prerrogativa profissional. Eu, como advogado, tenho o direito de me dirigir diretamente aos magistrados, estejam eles nas salas de audiência ou mesmo nos seus gabinetes privativos de trabalho. Não é erro nenhum o advogado bater a porta do gabinete e falar, excelência, com licença, preciso despachar com o senhor. A única coisa que um advogado deve respeitar é a ordem de chegada. Se existem 2, 3, 4 outras pessoas na minha frente para serem atendidas pelo magistrado, eu vou aguardar a minha vez. Qualquer outro obstáculo é cerceador da liberdade de acesso aos magistrados. Tá bem? Voltando na tela, já vimos então diversas prerrogativas que constituem instrumentos para o advogado exercer validamente a sua profissão. Uma outra que eu acho interessante nós anotarmos aqui é o exame de autos de investigações. Exames de autos de investigações. Mais um desafio para advogados, especialmente os criminalistas. Artigo 7º, inciso 14 e parágrafos 10 a 12 do Estatuto da OAB. Aqui nós temos um grande desafio a ser superado. Voltando aqui comigo. Advogados criminalistas muitas vezes encontram sérias dificuldades para conseguirem acessar autos de inquérito policial, autos de investigações de qualquer natureza que tramitem em instituições que estejam presidindo investigações contra o meu cliente. Então vamos imaginar que um advogado esteja atuando em prol de um empresário que esteja sendo investigado pela prática de lavagem de dinheiro. Pois bem, esse advogado se dirige a uma delegacia de polícia e pede ao delegado para ter vista e para conseguir examinar autos de inquérito policial. Veja, não cabe ao delegado olhar para a cara do advogado e falar, quer saber, não vou deixar o senhor ver esse inquérito policial, não. Não existe isso. Quer dizer, existe, mas existem mecanismos que a nossa legislação prevê para afastar essa dificuldade do exercício profissional. Então, aquele advogado que tiver a necessidade de consultar autos de inquérito policial, autos de investigações de qualquer natureza, que estejam tramitando em quaisquer instituições responsáveis pela condução dessas investigações, eu, como advogado, tenho o direito de examinar esses autos de inquérito e examinar esses autos de investigações de qualquer natureza. Estejam esses autos findos, concluídos ou em andamento, e ainda que conclusos à autoridade. Eu posso então examinar o inquérito policial ainda que ele esteja conclusos à autoridade policial. Detalhe, independentemente de procuração. Se o delegado falar, não, o senhor só vai ter acesso ao inquérito munido de procuração. Resposta, não. A procuração não é necessária como regra para consultar autos de investigação, salvo se esses autos estiverem sujeitos a sigilo. Por exemplo, no bojo de um inquérito policial, foi decretado o segredo de justiça para a preservação da intimidade da vítima. Nesse caso, o advogado só terá acesso aos autos com procuração. Não havendo decretação de sigilo nos autos, o advogado terá acesso a eles
independentemente de procuração. É o que retrata o artigo 7º, parágrafo 10 do Estatuto da OAB. Não somente o advogado tem acesso aos autos da investigação, como ele também pode obter cópias dos autos de investigação, seja por meio físico, famoso xerox, seja por meio digital. Então, por exemplo, um advogado com seu smartphone chega na delegacia, gostaria de consultar esse inquérito policial. Aí, ele, com o inquérito policial aberto na mão dele, ele começa ali a tirar fotos com seu smartphone. Isso pode ser cerceado? Não. O Estatuto assegura ao advogado não somente o direito de examinar os autos da investigação, como também assegura o direito de obter cópias, seja por meio físico, seja por meio digital. Professor, e se um advogado comparecer ao Ministério Público, por exemplo, para consultar autos de uma investigação criminal presidida pelo promotor de justiça? Ao chegar ali na Promotoria de Justiça, o promotor não permite o acesso aos autos da investigação, ou permite um acesso incompleto aos autos. Imagine que a investigação tenha 2 volumes, o promotor só libera o primeiro volume para o advogado ter acesso, criando com isso embaraços ao exercício do direito de defesa. Sabe o que é que esse promotor de justiça comete? Abuso de autoridade. Diz expressamente o Estatuto, lá no artigo 7º, parágrafo 2º, que o cerceamento dessa prerrogativa de acesso aos autos de investigação, ou então simplesmente se permitir um acesso incompleto, ou com a retirada de peças dos autos da investigação, criando prejuízo ao direito de defesa, vai configurar ilícito administrativo. Então caberá aí uma representação disciplinar contra esse membro do Ministério Público, perante a Corregedoria do MP, perante o Conselho Nacional do MP, sem prejuízo disso configurar crime de abuso de autoridade. Cercear essa prerrogativa profissional constitui abuso de autoridade por parte do agente público que assim agir. Mas, professor, tudo bem, configura abuso de autoridade, mas mesmo assim o promotor de justiça não me permitiu acesso aos autos. Sabe quais são os instrumentos que estão à disposição do advogado para ter acesso a essa investigação que o promotor de justiça não permitiu, ou que o delegado de polícia não permitiu lá no distrito policial? Primeiro instrumento, diz o Estatuto da OAB, que por simples petição dirigida ao juiz em primeira instância, o advogado pode retratar essa situação e o juiz determinará a autoridade que exiba os autos da investigação. Um segundo instrumento que está à disposição do advogado para superar esse desafio do exercício profissional seria a impetração de mandado de segurança, porque existe direito líquido e certo a examinar autos de investigação. E ainda um terceiro instrumento que estaria à disposição do advogado é a súmula vinculante número 14. Súmula vinculante número 14, que prevê a possibilidade de advogados acessarem autos de investigação em tudo aquilo que já tiver sido documentado nos autos. Tudo aquilo que já foi reduzido a termo nos autos da investigação, o advogado tem acesso. Se não for permitido esse acesso, viola-se a súmula vinculante número 14 e, contra a violação à súmula vinculante, cabe reclamação ao Supremo Tribunal Federal. Cabe ao STF, então, determinar que a autoridade reclamada apresente os autos da investigação, por violação à súmula vinculante número 14. Então veja como conhecer as prerrogativas ajuda a superar esses desafios da advocacia. E uma próxima prerrogativa, aqui que eu acho importante você conhecer, na tela, diz respeito à assistência a clientes investigados. Assistência a clientes investigados. É o artigo 7º, inciso 21 do Estatuto da OAB. Mais uma dificuldade que muitos advogados encontravam, e ainda encontram, agora em menor grau, mas ainda encontram. De acordo, voltando aqui comigo, com o Estatuto da OAB, é direito dos advogados assistirem a seus clientes investigados pela prática de quaisquer infrações.
Então eu, como advogado, tenho o direito de assistir, de auxiliar, de acompanhar um cliente meu que esteja sendo investigado pela prática de qualquer tipo de infração. Pode ser uma infração penal, uma infração civil, uma infração administrativa. Eu, como advogado, tenho o direito de acompanhar o meu cliente durante a fase das investigações, inclusive durante interrogatórios, durante depoimentos, sob pena, sabe de quê? De nulidade absoluta do interrogatório, do depoimento, em que o advogado não pôde participar, e também de todos os meios de prova que daí decorram direta ou indiretamente. Então eu, como advogado criminalista, tenho o direito de acompanhar meu cliente durante o interrogatório dele perante a autoridade policial? Tenho. E se o delegado não permitir que eu acompanhe meu cliente durante o interrogatório? Tudo bem, não precisa estrebuchar ali perante o delegado. Nulidade absoluta. Diz o estatuto que haverá nulidade absoluta do interrogatório, do depoimento em que o advogado não pôde acompanhar o cliente e de todos os meios de prova que daí decorram. Por exemplo, imagine que durante o interrogatório do meu cliente na delegacia ele confesse a prática do crime. A confissão seria aí um meio de prova no processo penal. Essa confissão é nula, assim como o seu interrogatório é nulo pelo cerceamento da minha prerrogativa, advogado, de ter acompanhado o meu cliente durante aquele ato. Tá bem? Assegura-se ao advogado, inclusive, o direito de apresentar razões e de formular quesitos nessa fase de investigação. Então, qualquer dificuldade, qualquer embaraço criado para que o advogado acompanhe o seu cliente investigado, existe um mecanismo posterior que é o de se pleitear a nulidade daquele interrogatório, a nulidade daquele depoimento, até mesmo por meio de habeas corpus, para se trancar, por exemplo, uma ação penal que foi iniciada com base naquele inquérito policial em que se verificou nulidade absoluta. Tá bem? Beleza? Voltando na tela. Também para a superação das dificuldades da advocacia que foram instituídos no Estatuto da OAB, os direitos das advogadas. No artigo 7º-A do Estatuto da OAB. Voltando aqui comigo, infelizmente nós ainda vivemos numa sociedade que apresenta traços machistas. As advogadas conseguirem exercer a advocacia muitas vezes constituem aí uma barreira até mais difícil do que um advogado, especialmente a advocacia criminal, por exemplo. Mulher advogada criminalista muitas vezes é encarada como, poxa vida, será que ela vai ter capacidade de exercer aí uma advocacia a contento? E nós temos advogadas criminalistas brilhantes no Brasil, tá bem? Mas muitas dificuldades, muitas barreiras acabam surgindo para as mulheres advogadas. E para tentar afastar essas dificuldades no exercício profissional, é que o Estatuto da OAB trouxe alguns direitos específicos para as advogadas. Mas para que isso não violasse a isonomia entre advogados e advogadas, o Estatuto previu prerrogativas específicas para as advogadas em condições específicas. Não é que uma advogada tem mais direitos do que um advogado, tem mais prerrogativas do que um advogado. Mas as advogadas gozam de direitos específicos e temporários, você vai ver isso comigo por quê, quando elas se encontrarem em condições peculiares e também temporárias. Quais são as condições? Diz o Estatuto que as advogadas gestantes, as advogadas lactantes, as advogadas adotantes e aquelas advogadas que tiverem dado à luz terão alguns direitos específicos assegurados. Então veja você que advogadas em condições peculiares, quais condições peculiares? Durante a gestação, durante a amamentação, após uma adoção, após ter dado à luz, as advogadas se encontram então em situações peculiares que exigem sim, para a superação de certas dificuldades, a existência de direitos específicos. Voltando aqui comigo, por exemplo,
Uma advogada gestante, ela tem o direito de, nas entradas dos fóruns e dos tribunais, não ser submetida a aparelhos de raio-x e a detector de metais, porque isso colocaria em risco a própria segurança, a própria saúde do feto. Então, para se assegurar a saúde do feto, uma advogada gestante não será submetida a detectores de metais e aparelhos de raio-x. Imagine só que na entrada de um fórum não tivesse saída, ou passa pelo detector de metal, ou então não entra no fórum. Se isso fosse efetivamente algo absoluto, uma advogada gestante, por exemplo, que tivesse receio de colocar em risco a saúde da sua prole, a saúde do feto, não iria ingressar no fórum e isso iria cercear a liberdade de exercício profissional. Para isso veio o estatuto, corrige essa questão e prevê lá que as advogadas gestantes não serão submetidas a aparelhos de raio-x e a detectores de metais. Um outro exemplo de uma dificuldade que poderia existir para uma advogada gestante. A advogada gestante, já em final de gravidez, barrigão grande, já está com dificuldade aí de locomoção, está com dores nas pernas, está com cansaço exagerado pelo fim da gravidez, e ela sabe que do fórum, do estacionamento que existe ali próximo ao fórum até o fórum, ela teria que andar não sei quantos quarteirões, e isso colocaria em dificuldade a livre atividade profissional. Veio o estatuto e corrige essa dificuldade, prevendo que assegura-se às advogadas gestantes vaga reservada nos estacionamentos dos fóruns e dos tribunais. Então, se um fórum tiver um estacionamento, assegura-se que nesse estacionamento haverá vaga para a advogada gestante. Ah, professora, mas na minha cidade, na minha comarca, não tem vaga de advogada gestante no estacionamento do fórum. A OAB local pode tomar providências, pode oficiar ao juiz diretor do fórum, solicitando a disponibilização de vaga específica para a advogada gestante, e se isso não se solucionar, é possível até mesmo a promoção de ações judiciais obrigando aí a instalação de vagas de garagens nos fóruns e nos tribunais. Também para as advogadas gestantes, assim como para as lactantes, assegura-se aí a preferência de pauta de audiências e a preferência na ordem de sustentações orais. Para uma advogada gestante, para uma advogada que estiver amamentando, conseguirem exercer aí perfeitamente a advocacia sem grandes dificuldades, o estatuto preconiza a preferência na ordem de sustentação oral e na pauta de audiências. No caso da advogada lactante, desde que comprovada a condição de amamentação. O mesmo vale para uma advogada gestante. Então é importante as advogadas andarem lá com documentos comprobatórios ou da gestação, ou no caso de uma advogada lactante que esteja amamentando o seu filho, a comprovação de que está amamentando. Por exemplo, uma declaração do pediatra dizendo que aquela criança está sendo amamentada pela sua mãe. Tá vendo? Algumas dificuldades, alguns desafios da advocacia, especialmente para as mulheres em condições peculiares, gestação, período de amamentação, uma mulher que houver dado à luz ali naquele período posterior ao parto, uma advogada que tiver adotado uma criança que está naquele período de convivência, de adaptação com a criança, o estatuto prevê, então, prerrogativas para corrigir essas dificuldades de exercício da advocacia. Então, aqui, ao longo dessa nossa exposição, eu consegui traçar para você um panorama de diversas prerrogativas profissionais que foram criadas, que existem no nosso Estatuto da OAB, para apagar, para corrigir distorções e dificuldades para o exercício da advocacia. E aqui eu me valho das palavras de um grande advogado que o Brasil já teve, um dos maiores advogados que a advocacia brasileira já teve, que foi Sobral Pinto, que dizia o seguinte, que a advocacia não é feita para covardes. A advocacia é, de fato, uma atividade feita para os fortes. Você, futuro advogado, futura advogada, saiba que vai ingressar numa profissão de pessoas corajosas, de pessoas fortes, pessoas que com altivez vão conseguir exercer a sua atividade profissional e de defender o seu próximo, defender o cidadão
com o uso da palavra e da razão, como dizia Rui Barbosa. O advogado, para exercer a profissão, ele necessariamente tem que ser uma pessoa corajosa. E a superação de todos os desafios, a superação de todas as dificuldades da advocacia passa necessariamente por uma formação jurídica sólida em que o futuro profissional do direito tenha perfeito e pleno conhecimento de quem ele vai ser. Um advogado, uma advogada. Será um personagem essencial à administração da justiça. Qualquer tentativa de se menosprezar, qualquer tentativa de se reduzir um advogado frente aos magistrados, aos membros do Ministério Público ou quaisquer outras atividades, será uma tentativa de destruir não somente a classe dos advogados, mas de destruir a defesa de direitos dos cidadãos. Reduzir prerrogativas profissionais não é reduzir a minha capacidade profissional, mas é reduzir direitos da cidadania. E aqui eu vou me despedindo de você com a esperança de que você ingresse agora, futuramente, na advocacia com o pé direito. Ingresse na advocacia sabedor da sua função, do seu papel de personagem essencial à administração da justiça. Lembrando que o Estatuto da OAB e o Código de Ética dizem que o advogado, mesmo no seu ministério privado, na sua atividade privada, exerce uma função social. O advogado exerce um munus público. O advogado é a voz da cidadania. Coragem é o que eu desejo a você. Sucesso, porque os desafios da advocacia você vai colocar facilmente em escanteio, conseguindo exercer com altivez as suas prerrogativas profissionais. Mais uma vez, sucesso, seja um advogado brilhante, seja uma advogada brilhante. Obrigado.